Já fazia um tempinho que eu queria vir aqui gravar esse conteúdo para vocês e vamos lá. Olá, eu sou a Stephanie Santos, criadora desse canal. Aqui você aprende tudo sobre teoria, percepção e prática do piano e do teclado. Bom, pessoal, eu queria falar brevemente aqui um pouco da minha história, como que eu comecei na música, o que me incentivou a começar, quais foram os meus processos, quais foram os meus desafios, né? Vou falar um pouquinho para vocês hoje como que foi essa jornada aí que já tá durando 15 anos. Bom, tudo começou lá em 2011, quando eu despertei interesse em aprender, como um hobby mesmo, mas eu não tinha noção que isso tomaria uma proporção tão grande na minha vida, a ponto de virar minha profissão de verdade, né? Bom, eu comecei fazendo aula de teclado comum mesmo em aulas, escolas particulares com formato de aula livre, né? E o início, gente, é o que eu falo para todo mundo, principalmente meus alunos. O início sempre é mais difícil. Eu não tinha aquele talento, como as pessoas falam, né? Tudo depende do dom e tudo mais. Eu era uma péssima aluna. Eu lembro quando eu comecei a ler partitura, eu falei, gente, que raios é isso, né? Eu fiquei assim, não gasto nem pra mim, não. Acho que eu vou outra coisa na minha vida. Mas eu fui persistente e segui, né, estudando. Eu comecei na primeira escola em 2011, depois eu passei por outras escolas, também com formato de aula livre, até que em 2014 eu resolvi fazer uma prova no susto e eu passei, né. Eu fiz uma prova para tentar ingressar no conservatório aqui da minha cidade, que é o da Figo Camargo, né, e eu pensei assim, poxa, eu já toco alguma coisinha. Vou lá fazer um testezinho e na próxima eu volto valendo de verdade, né? E daí vai que eu passo, né? Só que daí eu fiz esse teste inicial e eu passei. E daí eu falei assim, rapaz, tá bom, agora a gente vai sério mesmo no negócio, né? Eu lembro que na época eu tive que parar com o violoncelo, porque eu tocava violoncelo também, toquei violoncelo durante um ano na orquestra do Projeto Guria aqui da minha cidade, a gente chegou a fazer apresentações e tudo mais. Tem foto, eu vou colocar em algum momento aqui pra vocês também, e vídeo, né? Esse foi uma decisão difícil pra mim, porque assim, eu sempre fui apaixonada por violoncelo, né? E eu tive que abandonar ele. Até hoje ele tá abandonado. Porque eu precisava me dedicar, né? Eu treino no conservatório, então eu precisava dedicar boa parte do meu tempo pra estudar o estudo técnico, né? Porque o conservatório é um estudo técnico que a gente tem lá dentro, então toma muito nosso tempo. Eu lembro que eu estava na escola mesmo, sem ser em casa. Era 3 horas por semana. A gente tinha 1 hora de instrumento, 1 hora de teoria e 1 hora de solfejo melódico e prático. Então, eu passei aí uns 7 anos desse jeito. Eu fiz o primeiro período do conservatório, né, de 2014 a 2020. E nesse meio tempo, mesmo estando no conservatório, eu procurei uma faculdade para ter a parte de licenciatura, que era o que eu queria. E uma curiosidade sobre isso, gente, quando eu comecei na música, dá uma pausa aí, eu sempre quis tocar em concerto, né? Comecei a procurar repertório para poder começar a levar esse estilo de vida. Quando eu vi que a minha vida social iria por espaço, se eu levasse esse tipo de vida, eu falei assim, acho que eu vou virar professora mesmo. Eu tenho as peças guardadas e tudo mais hoje, às vezes eu dou uma olhada assim, mas eu sei que para você tocar em concerto hoje, você tem que dedicar muitas horas por dia. Então, é algo que, assim, não dá pra realidade de todo mundo. Não basta querer, você tem que construir essa possibilidade. Um dia, talvez, mas eu acabei tomando um outro rumo, né? E procurei o curso de licenciatura para mim ter minha primeira formação nessa área de licenciatura. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade lá em Pinda, né? E o começo foi legal, gente. Depois eu fui vendo, assim, que a grade da faculdade não estava muito de acordo com o que eu estava querendo pra minha formação e tudo mais. Comecei a dar aqueles questionamentos, assim, falei, será que vai valer a pena? Aí eu fiquei 1 ano lá e tomei a decisão de sair. Falei, não tá mais legal, a grade do curso não tá fazendo muito sentido pro que eu quero, né? E daí eu tranquei, né? Falei assim, vou pegar o que eu tenho aqui e vou começar numa outra faculdade que corresponde àquilo que eu queria. Que eu queria ter uma parte melhor de didática e harmonia funcional no meu currículo, né? E eu não tava sentindo isso que eu ia ter isso nessa outra faculdade. Então eu fui procurar um outro lugar. Aí, enfim, não achava outra faculdade de música pra mim estudar.
E nesse meio tempo eu ainda tava no conservatório, eu conheci uma moça, inclusive, sério, eu sou muito grata a ela. Hoje a gente nem se fala mais, pra vocês terem uma ideia. E ela apareceu na minha vida e sumiu, simplesmente pra falar assim, olha, estudo tal faculdade, isso aqui é o número. Eu falei, sim. Ela simplesmente me passou, eu me formei lá. E eu nunca mais vi ela. Deus usa as pessoas, viu, gente? Acreditem. Enfim, eu me formei em uma outra faculdade, me formei na Faculdade Metropolitana de Santos. E curti demais a grade da faculdade. Eu recomendo, assim, pra quem quer mesmo desenvolver na parte de licenciatura e didática, façam essa faculdade, tá? Foi uma faculdade que me ajudou muito. Vou deixar o nome dela aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Principalmente na parte de didática e harmonia. Pra quem, assim, quer começar do zero mesmo, foi muito bom. Eu já tinha uma base, porque eu já fazia o conservatório, mas pra mim foi muito bom porque o conteúdo, os professores são muito atenciosos, eu recebi todo o suporte que eu precisava nos conteúdos, nas provas, no TCC, tudo que eu precisava no estágio, eu recebi e, assim, eu recomendo demais, inclusive quando eu vou fazer minha pós, eu quero fazer lá. Já tentei em outras faculdades, perdi dinheiro, não deu certo. Então, assim, se vocês começam uma faculdade e vocês gostam, se formam lá, voltem lá, se vocês quiserem terminar o curso em outras áreas, fazer uma extensão na sua área. Continuando na faculdade que vocês se formaram, porque dificilmente você vai se acostumar com uma outra instituição, né? Então, uma coisa que eu quebrei minha cara também, gente, eu perdi R$5.500 numa outra faculdade que eu não me adaptei, assim, o suporte era um lixo. E eu fui fazer pós na parte de educação também, mas não gostei, sinceramente. Quando eu for fazer e quero, eu realmente vou fazer na minha linda, maravilhosa faculdade onde eu me formei, na Unis. Então, um conselho pra vocês aí que estão em formação e pretendem fazer especializações, façam onde vocês se formaram na graduação, tá? Vai poupar bastante tempo, energia e também você pode ganhar um belo desconto no final das contas. Bom, adiantando um pouco aqui a história, em 2022 eu me formei, né, pela graça de Deus, porque final de semestre, pra quem tá se formando, vocês sabem que é punk, né? É complicado. E eu já estava atuando no mercado de trabalho nessa época, eu já atendi, só que eu ainda me sentia muito insegura, né? Assim, será que eu vou dar conta? Que tipo de público é mais ideal pra mim? Tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês também, tá? Eu ainda tinha insegurança, né? Mas aos poucos eu fui quebrando a insegurança, fui atendendo vários públicos diferentes, até eu me afeiçoar realmente com o público que eu mais gosto, que são as crianças e a terceira idade, né? O público que eu mais gosto de atender são eles. E é o que eu tenho maior hoje também, né? Então, eu acho que além da questão da nossa formação, a gente também tem que se preocupar a longo prazo, né? A definir e entender qual é o público que a gente mais se identifica. Isso aqui é uma dica que eu dou para todos os professores, faz muita diferença na sua carreira e também nos seus ganhos. Bom, hoje, atualmente, sigo no mercado de trabalho, atuo como professora também, atendo várias faixas de idades, né? E eu quis vir compartilhar essa história com vocês também. Tem muitas coisas que eu acabei pulando, porque é bem grande a história. Mas eu quis compartilhar isso com vocês porque eu acho que é uma coisa legal da gente trazer, né? Eu trazer aqui no canal também pra vocês conhecerem quem eu sou, qual que é a minha trajetória, o que me motivou a ter a formação que eu tenho hoje, né? Então eu acho que tudo essas coisas contribuem aqui pro canal. Bom, se você assistiu até aqui, peço pra você se inscrever no canal, dê o seu joinha e vou trazer mais vídeos e conteúdos interessantes para quem deseja aprender piano e teclado na prática. Até mais!